Vida e Saúde, pedindo licença para entrar, ficar bem juntinho de você, é hora de se cuidar, tá tudo bem por aí? Eu espero que sim. Olha, você sabe que quando chega quarta-feira você vai dedicar aqui o seu tempo com a gente em saúde mental. Doutor César, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Teru. Estamos aqui de novo hoje com um tema muito legal, né? Para a gente orientar o pessoal de casa e tirar dúvidas de você. E estamos recebendo aqui também o Daniel Lemos, que é psicólogo. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Teru. É um prazer estar com vocês essa tarde. Olha, vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos trazer informação de qualidade aqui sobre o modo de vida de pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista, e também vamos falar sobre superdotação. Muita gente confunde, muita gente atrela os dois assuntos. E o Daniel Lemos, que é psicólogo, juntamente com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos, você que já está acostumado aqui a ouvi-lo e a considerar aqui aquilo que vê, nós vamos aproveitar esses momentos juntos. E tem mais, gente, tem uma história incrível para conhecer sobre alguém, o Iago, que recebeu um diagnóstico de TEA já adulto. Essa história tem tudo a ver com o que a gente vai tratar aqui, tá bom? Mas você sabe, quarta-feira, ao vivo, nós temos dois especialistas importantes aqui e você vai poder mandar as suas dúvidas, aquilo que você acha que não é, que está sentindo aí, suas lutas, manda pra gente que daqui a pouquinho os nossos especialistas também vão poder comentar a sua fala, a sua pergunta. Já prepara aí, já digita no celular e deixa pronto para mandar pra gente, daqui a pouquinho eu dou o nosso contato aqui para você. E, gente, claro, todo o programa começando, a gente traz uma reflexão. Hoje tem um texto clássico, João 10:10. Você sabe o que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o texto que você vai encontrar no devocional Descobertas da Fé, que é o devocional do Dr. Rodrigo Silva. Dr. César, um clássico esse texto, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E eu gosto de pensar de que Jesus também pensou quando disse isso, nessa abundância no sentido de fortalecimento para você enfrentar a dificuldade da vida, né? Então, uma coisa é a gente viver só com o nosso eu, que é uma fraqueza, e viver com o eu reforçado pela graça, aí pode ter o caminhar de abundância, né? Interessante ele trazer esse comentário, né, Daniel? Porque nós estamos em épocas de superlativos. Tudo tem que ser, né, grande, mega. E aí, quando ele fala que Jesus pode nos dar força para enfrentarmos os nossos desafios, isso é realmente trazer qualidade. Com certeza. E a vida em abundância começa aqui, não só na vida eterna que Ele nos promete. Aliás, a vida eterna que Ele nos prometeu começa aqui na Terra já. Com nossos defeitos e falhas, mas com a ajuda de Cristo, com certeza. Graças a Deus, porque nós temos a palavra dele, gente, nos dando assim, olha, pitadas e mais pitadas de esperança. Eu louvo a Ele por sua palavra. Quem quiser, Descobertas para a Fé Devocional de 2025 já está disponível. Você pode acessar o site da Casa Publicadora Brasileira e adquirir o seu. Eu acho que vai ter fila de espera logo mais. Por isso a gente já está dando oportunidade aqui com antecedência para que você não comece o ano de 2025 sem o seu devocional, tá bom? Vamos para um rápido intervalo? Corre, dispara aí no seu WhatsApp, convite para os seus amigos. Está começando Vida e Saúde, bora assistir. Vamos falar sobre o espectro autista aqui e vamos falar sobre superdotação. Vem, em 30 segundos a gente está de volta. Estamos de volta, Vida e Saúde, hoje com um tema super importante, atual. Você que não conhece ninguém, que não tem ninguém por perto aí, que tem TEA, ou transtorno do espectro autista, ainda assim precisa se informar, e aqui no Vida e Saúde você aprende isso com qualidade. Por quê? Porque a sociedade está
transformada. Os diagnósticos estão mais precisos agora e a gente precisa conviver neste mundo. Então a gente precisa saber o que é que está vivendo a outra pessoa, as dificuldades, as forças que ela tem. Então esse programa é necessário para todos nós. E eu começo perguntando para você, você tem dúvida sobre esse assunto? Você tem um comentário? Você tem uma vivência sobre o TEA? Sobre a superdotação? Manda sua resposta aqui pra gente, usa o nosso WhatsApp, usa o QR Code aqui, ó. Se você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser levado ao nosso WhatsApp. Se não, você pode digitar 12 98266 0004. E a dica é, salve esse número porque é do Vida e Saúde. Toda vez que começa o programa, você pode aproveitar os especialistas aqui com a gente, tá bom? Muito bem. Daniel, o Dr. César, eu vou perguntar para ele, porque o nosso programa hoje vai ser um programa vai ser interessante. E você tem uma relação muito peculiar com o autismo e com a superdotação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre um autorrelato, sobre essa sua perspectiva. É uma relação muito próxima agora, principalmente, porque faz pouco mais de um ano que eu descobri que eu tenho autismo e também a questão da superdotação. Então, receber esse diagnóstico na vida adulta, né, um diagnóstico tardio, é realmente diferente isso. E é algo que foi passado por alto durante a infância, adolescência, e não necessariamente por falta de atenção, porque muitas vezes, dependendo da manifestação dos sinais e sintomas, não fica evidente. Existe uma expressão que é usada nesse meio, que é o masking, é um fenômeno no qual a pessoa usa mecanismos de compensação que acaba mascarando esses sinais e sintomas para a sociedade no geral. Não absolutamente, obviamente, sempre uma pessoa ou outra pode ter uma observação, uma análise sobre isso, mas em geral esse indivíduo vai para a vida adulta com um bom nível de funcionalidade, que é esperado diante do seu meio, da sociedade. Então, quando eu estava no ano passado, no finalzinho do ano retrasado para o ano passado, eu de fato, tem uma história toda interessante, não tem como eu contar tudo agora, mas eu resolvi perseguir de forma formal essa questão do diagnóstico. Mas o interessante... por quê? Você estava incomodado com alguma coisa? Tá. A sua vida? Que ligou que ligou, né? Ótima pergunta. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma noção muito pessoal e subjetiva de que eu não era normal. Só que o que é não ser normal, né? De que eu era diferente, na verdade. Que eu tinha... eu pensava diferente, que eu via as coisas de forma diferente. É claro que eu pensar nisso como criança era bem rudimentar. E é claro que isso foi criando formas mais complexas à medida que eu amadurecia, de que de fato chegava a conclusões assim, diante de vários fenômenos, sejam sociais, sejam de reflexões, de conceitos, maneira como a minha cabeça trabalha, vê, acha soluções para as coisas, e que geralmente eu ia para caminhos, algumas vezes ou muitas vezes, que não eram ortodoxos, não eram normais, e então tinha esse senso de mim mesmo nessa direção. Essa já era uma pista. A outra era justamente uma sensação de drenagem, de que eu poderia fazer a seguinte analogia, que a vida como se fosse uma grande rodovia na qual os carros têm que andar a 100 km por hora, por exemplo, um carro funcional, um carro normal, e eu diante dessa rodovia, dentro dela, andando a 100 por hora, dava aquela sensação de que, nossa, mas andar 100 por hora tira o fôlego. Muito esforço para fazer... muito esforço para ter a mesma performance no sentido não cognitivo, no sentido de processos mentais, mas no sentido mesmo de interações sociais, de várias coisas, né? Então, assim, então isso começou, ao longo do tempo, me deixar uma pulga atrás da orelha de que eu sinto que eu sou diferente, parece que tudo dreno, não é normal. É mais puxado. Mais puxado, parece que as pessoas fazem coisas de maneira tão natural. E, por um momento, a pessoa pode ter um viés lá para baixa autoestima, mas eu já resolvi isso rápido. Tipo, não tem a ver com a minha autoestima, nem com a minha autoconfiança, mas tem a ver com uma observação mesmo, uma análise objetiva. E aí isso foi somando-se há vários anos. É quando eu cheguei numa fase de minha vida na qual
tive menos turbulência, sempre viajando, morando em vários lugares, trabalho, etc. Eu me vi num contexto no qual eu tive um insight, um ímpeto assim muito forte. Eu acho que chegou o momento, deixa eu dar uma olhadinha nisso. Só que eu lembro que foi um fim de semana em casa, no qual eu resolvi dar uma pesquisada antes. Deixa eu pesquisar. E foram 5 minutos, na verdade. Eu cheguei já na jugular assim, falei, é isso mesmo. E a partir de então foi o processo formal de investigação diagnóstica, mas para autismo. Eu não pensava em nada em relação à superdotação, nunca na minha vida. Na verdade, era para autismo. Pode dizer que talvez ao longo da infância e adolescência, essa drenagem aí, tinha a ver com, por exemplo, som muito alto, praça de alimentação de shopping incomodar, ou não era nesse sentido? Você é muito sensível a sons e estresse. Tem isso? Tinha isso? Olhando para trás, tinha. E isso, de fato, em vários momentos, mas conforme o meio o exigia, a gente não reclama. Então, tem que fazer, tem que ir, tem que funcionar e a gente vai. Era mais uma sensação mesmo pessoal. Então, eu não ficava geralmente, pelo menos eu me lembro como enquanto criança, adolescente, só indo, fazendo o que tinha que fazer, só que há um custo, um prejuízo pessoal, de drenagem mesmo, muito grande. Então, quando eu fui correr atrás desse diagnóstico, eu, na verdade, nem tinha ideia de como que eu faria. E olha que eu já era um psicólogo. Olha só. E eu estou pensando o seguinte, porque enquanto a gente está crescendo, a gente tem, nas variadas fases da vida, a gente tem a necessidade de pertencer. Então, eu imagino que quando você fala dessa rodovia, você inserido ali, não é necessariamente fazer exatamente a mesma coisa que os outros fazem, mas você pertencer ali a esse grupo de perto, ninguém é normal, né, gente? Esse adágio. Só que a gente tem aquela média, o que é esperado no desenvolvimento, nas séries, na escola e tudo mais. Agora, você adulto, você entendeu que poderia ser, foi atrás de um diagnóstico, foi atrás de assim, para ter certeza. E eu queria saber o seguinte, hoje a gente sabe que até o entendimento do transtorno do espectro autista está mudando ainda, né? Porque cada vez mais ele fica compreensível. Uma das compreensões é eu não sei se é nível de suporte, exatamente. Isso é o nível de suporte, que antigamente se falava em severidade, né? Mais severo, mais leve. Hoje é nível de suporte. O nível de suporte 1, que é considerado mais, assim, mais funcional, nem sempre é acompanhado da superdotação. Mas existe uma ideia de que todo mundo que é autista é super inteligente ou superdotado, e a gente quer conversar um pouquinho sobre isso agora. É verdade. Na verdade, nós temos aqui um grave problema, porque como essa questão dos estudos sobre o espectro do autismo ainda está, de certa forma, fluida. Muito já temos conquistado, né, doutor, com certeza, em relação a isso, mas só vemos os nossos manuais diagnósticos, estatísticos, médicos, há uma constante mudança, claro, para o entendimento, aprimoramento, mas aquele que considerar aquilo como se fosse fundido, final, eu acho que acaba perdendo essa oportunidade de olhar ter um olhar mais amplo. Então, enquanto a gente comenta sobre a questão do nível de severidade, severo, moderado ou leve, isso ajuda, de certa forma, as pessoas a se nortear com relação a onde a pessoa se encontra, mas pode atrapalhar. Quando nós dizemos em relação a nível de suporte, pode ajudar, mas pode atrapalhar. Por exemplo, você que está assistindo, quando eu falo que nós temos alguém que tem um autismo de nível 1, em geral, muitas pessoas não sabem, porque nível 1, então, é o nível mais severo, porque é o primeiro, é o que precisa de mais suporte, enquanto é o contrário, na verdade, seria o nível 3, o nível de um suporte mais integral ou interdisciplinar. Então, essa linguagem é uma linguagem mais específica, mais especialista, claro que está agora à disposição da população. Mas você sabe que eu acho interessante a gente comentar sobre isso, doutor, porque como temos mais alunos na sala de aula com diferentes níveis de suporte, os professores, os colegas precisam conviver. Então, esse entendimento ele precisa ficar cada vez mais assim orgânico. E o Vida e Saúde está tentando trazer isso aqui hoje. A boa informação. Então, veja,
eu recomendaria, às vezes, assim, nós usarmos mais a questão do leve, do moderado e severo, porque a pessoa se situa mais rapidamente. Ok. Mas mesmo assim... Mas não é errado falar, então? Eu acho que a gente não poderia ditar assim, os termos certos. A linguagem ela é fluida, então a gente tem que considerar o meio, a semântica vai mudando ao longo do tempo. Mas quando a gente diz os níveis, talvez em um contexto mais específico, em geral a população, o público vai entender, mas o público em geral não vai entender. Talvez com o tempo a gente mude essa realidade, tá? Mas temos um problema, por exemplo, com a terminologia do autismo leve. O autismo leve, por exemplo, traz a sensação de que é um autismo mais tranquilo, que é um autismo mais de boa, enquanto que autismo é autismo, gente. Há só um diagnóstico. Não existe 50% autista, não existe isso. É igual estar grávida. Está grávida. Não Tem que ter cuidado realmente com isso, porque realmente o que você falou aí, diagnóstico é uma coisa importante, sim, em medicina, em psicologia, mas pode atrapalhar ou pode ajudar, dependendo de como a gente vai lidar com esse diagnóstico, né? Só o pessoal de casa entender, porque se fala TEA, transtorno do espectro autista. Espectro é uma faixa, né? Uma faixa que vai desde um ponto até outro ponto. Então, ali tem uma variação muito grande ali de características, né, que a pessoa pode ter, então, dentro dessa situação de autismo. Mas o diagnóstico é importante porque dá uma certa diretriz, mas as pessoas, a gente precisa ter menos preconceito, né, e realmente olhar que tem limitação. Outra coisa importante também que se fala quando se pensa em autismo, em geral, o povo pensa, e a pessoa que tem uma inteligência lá para cima e tal? Alguns sim, outros não, né? Então, você tem a pessoa que tem o autismo, dentro do espectro autista, que vai ter inteligência abaixo do normal, dentro do normal ou acima do normal, que é o superdotado. Isso é importante a gente pensar, tirar esse estigma, né? Tirar, porque na verdade, em algumas estatísticas de alguns lugares, acabam asseverando que cerca de 2/3 de quem está dentro do espectro vai apresentar alguma deficiência intelectual. Então, assim, a gente já desconstrói isso já. E daqueles que não têm, talvez uma porcentagem pequena teria acima da média e outros na média. Então, assim, a gente pode desconstruir. Mas por que, já respondendo essa pergunta, mas por que, gente, nós temos aí um senso comum de que o autista, principalmente aquele leve, ele é superdotado? Há algumas respostas eu poderia sugerir, algumas posições. Uma delas tem a ver com a construção cultural que nós temos sido submetidos há um certo tempo para cá, através das mídias. Então, quem já não assistiu um filme ou um seriado no qual protagoniza ou coadjuvantemente um autista? É verdade. Em geral, pense, esse autista vai ter algum tipo de habilidade. Por quê? Porque ajuda o roteiro, ajuda no drama. Vende, entendeu? Acaba vendendo. Vende a ideia. Exatamente. E, coincidentemente, a maior parte desses autistas também apresentarão severos comprometimentos na questão da linguagem ou na questão do comportamento. Por quê? Para justamente retratar essa dificuldade diante de uma super habilidade, porque isso ajuda a alimentar uma história, mas não necessariamente isso acontece. Então, primeiro, nós temos autistas leves com a capacidade intelectual na média, que não tem superdotação. E nós temos superdotados autistas que não apresentam necessariamente comprometimento grave na socialização, linguagem, assim por diante. Então, assim, essa construção que a gente faz através do senso comum, de histórias, de filmes, de seriados, acaba ajudando, contribuindo para que nós tenhamos essa ideia de que o autista é superdotado, principalmente aquele leve. E também, um dos fatores é o hiperfoco, que é muito comum aos autistas. O hiperfoco é um fenômeno de concentração intensa numa atividade na qual a pessoa se perde naquilo, até se esquecendo de si próprio, da sua experiência espacial. E ao atingir esse hiperfoco de maneira consistente, em geral numa restrição de interesse, ou seja, numa área específica, naturalmente essa pessoa acaba ficando muito boa naquilo. Então, não necessariamente ela é superdotada, ela só ficou muito boa por muita insistência e por um hiperfoco durante anos. Interessante, né, doutor César? Porque a gente está pensando só no resultado final, mas tem um processo ali nesse caminho. Agora, eu estou aqui pensando, você que já era formado em psicologia, já tinha uma formação até anterior, teve dificuldade? Que tipo de especialistas uma pessoa que está assistindo a gente agora e que tem, assim, dúvidas deve buscar? Legal. Em geral, tanto para o autismo como para a superdotação. Tá.
Especialmente na superdotação, um neuropsicólogo seria bem recomendado para fazer uma série de avaliação, ou seja, uma avaliação neuropsicológica. Ou um neurologista, nós temos também um encaminhamento de psiquiatras e também psicólogos que vão se atentar para aí uma análise clínica e haver uma hipótese diagnóstica. Mas, em geral, há esses profissionais que vão aplicar esses testes. Sobretudo, principalmente os neuropsicólogos hoje em dia está sendo muito forte haver esse processo. Então, para mim, por acaso, o que acabou também contribuindo para mascarar é que, devido à minha linha de vida e várias questões comportamentais, acabaram me ajudando para ir para a vida adulta sem nenhum comprometimento na saúde mental, psíquica, emocional, ou seja... Sem sequelas, né? Sem dificuldades maiores, talvez. Isso, no sentido de que, assim, eu não tinha um histórico psiquiátrico ou um histórico de transtornos mentais ou psicoterapêutico. O que, por um lado, é excelente, por outro lado, acabou mascarando por muito tempo, porque, em geral, não sempre, em geral, esse adulto que consegue esse diagnóstico de forma tardia é porque houveram vários comprometimentos ao longo de anos, mas não severos, mas, ao mesmo tempo, sim, e tem algum histórico. Muitos foram erroneamente diagnosticados com alguns outros transtornos, mas, na verdade, era a questão do autismo. Então, no meu caso, acabou ajudando a mascarar mais ainda e eu não tinha, assim, uma referência, porque eu nunca ido a um psiquiatra. Então, assim, o que eu faço? Aí eu contatei Meio que começou do zero, né? Do zero. Eu contatei um ex-professor meu, na área de neuropsicologia. Eu tenho uma suspeita de ser um Asperger, né? Aqui, na verdade, é a nomenclatura que não está em uso agora no meio médico, tá? Que é como se fosse um autismo, na verdade, de nível leve, como está hoje nos manuais diagnósticos. E eu falei, eu tenho suspeita de ser um Asperger. O que eu faço? Qual o caminho que eu sigo? Aí ele falou, Daniel, em geral você pode ir a uma consulta com um psiquiatra, um psiquiatra que manje sobre isso, e ele muito provavelmente, se é bem leve, ele vai te encaminhar para uma avaliação neuropsicológica. Só para análise clínica, talvez não seja suficiente. Entendi. Foi esse o caminho no meu caso. Foi uma consulta com um psiquiatra. Ele, Daniel, não sei, hein? Vamos dar uma olhadinha? Aí eu fiz toda essa questão aí de avaliação neuropsicológica. Uma coisa vai levando a outra, né? Agora, certamente existem forças e desafios bem comuns enfrentados por essas pessoas com autismo e superdotação. E eu quero trazer aqui na tela e vamos comentar aqui, olha, forças e desafios. Vou ler aqui e depois eu gostaria do seu comentário, tá, Daniel? A força, alta capacidade de concentração, como você disse, um pensamento analítico e lógico muito elevado aí, né? A criatividade e inovação também entram aí na coluna de forças. E aí, como desafios, a comunicação e a interação social que podem sofrer prejuízo, uma ansiedade e estresse justamente talvez por não se encaixar quase sempre, né? E desafios sensoriais. É isso mesmo? Antes do Daniel falar, é interessante pensar o seguinte, de que como realmente dentro do espectro autista com superdotação, a gente precisa orientar, quer dizer, os pais precisam ser orientados para ajudar essa criança a desenvolver as habilidades sociais que podem estar prejudicadas por conta do autismo e ajudar o aprimoramento da superdotação. Então, na superdotação, pode existir em alguns casos que vai ter o déficit em outras áreas. Então, é muito comum, às vezes, uma criança sofrer porque a ênfase é sobre o que ela não consegue, em vez de valorizar o que ela consegue. Né? Nossa, doutor Então, César. tem que trabalhar os dois lados, trabalhar assim, vamos ajudar você a melhorar a sua inteligência, que é tão criativa nessa e naquela área, mas também vamos ajudar você naquilo que você não está conseguindo legal. Isso é importante, né, Daniel? Nossa, extremamente. Tanto que eu sou muito afeito à psicologia positiva, que tem crescido durante os últimos anos, no sentido da ciência por trás disso. Seligman, né? Exatamente. Seligman. Porque até a gente pensa que a psicologia positiva é porque é a psicologia legal. Não, é no sentido do positivo, daquilo que tem, das potencialidades. E é o que o senhor falou agora nesse momento tem a ver com justamente isso. Quando eu tenho um paciente que tem algum comprometimento, seja uma neurodivergência, a gente tem que trabalhar seus desafios, mas também tem que aprimorar os seus potenciais, até recupera o senso de identidade da pessoa, quem que ela é no meio do mundo.
não tem a ver somente com a sua patologia, mas com aquilo que ela é, o que ela tem, o positivo. É porque o diagnóstico, às vezes, rotula, e às vezes rotula até sem diagnóstico, né, gente? Você provavelmente já foi chamado de autista ou já chamou alguém, essa daí tá com a cabeça em outro lugar. Por quê? Rotula, mas a gente não pode esquecer que é uma pessoa, e o espectro tem várias nuances, é por isso que é chamado de espectro também. Mas ainda tem mais forças e desafios que eu quero trazer aqui, porque a gente trouxe ali algumas características. A memória excepcional também pode ser uma força, a alta sensibilidade, vai sentir o que as outras pessoas não estão nem percebendo, e foco e perseverança. Agora, por outro lado, alguns desafios, descompasso, que pode vir ali no cognitivo e emocional, também pode ali desenvolver um perfeccionismo e alta exigência elevados, né? E a incompreensão e isolamento que fatalmente eu acho que vai acontecer em algum momento, em alguma esfera, né, doutor César? Nos casos mais sofridos, eu usaria essa palavra de autistas, né? Então a gente vai ter mais bloqueio da sociabilização, vai ter mais dificuldade da compreensão da linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, você pega uma criança que não tem autismo e você dá um sorriso para ela, geralmente ela responde com um sorriso. Ou você faz uma cara feia, ela faz a carinha feia e tal. Ou você brinca com ela, balança para cá, geralmente ela fala o quê? De novo e tal. Mas uma criança que tem um risco de autismo, você faz um sorriso, ela não responde a isso. Ela não entende isso, né? Você brinca com ela, sacode e tal, brincando e ela não está entendendo essa questão. Então, aí vamos pensar de que isso tem que ser avaliado realmente para ver se encaixa nesse tipo de sofrimento. E aí começar, então, uma estimulação, uma ajuda para essas duas coisas, né? Aquilo que é a vantagem, que é superdotado, e aquilo, como eu já falei, que é a limitação, né, Daniel? Exatamente. Por exemplo, um descompasso cognitivo / emocional, no sentido da pessoa ter uma certa habilidade cognitiva muito boa, porém, há um manejo da emoção muito precário para aquela idade ou para o que se espera naquele desenvolvimento. Então, de fato, há forças, há potências e também há desafios. Não é ferro e fogo, não são todos ao mesmo tempo. O espectro é longo, ele é grande, então a manifestação disso vai variar. A gente tem que lembrar da mascaração, ou seja, a pessoa ela vai ter aquilo, mas talvez ela consegue sobrepujar, tem seus mecanismos de adaptação, e aquilo não fica evidente para outros, ou pelo menos em todo o tempo. Então, de fato, não tem como se livrar dos desafios, mesmo no autismo considerado como leve. Olha aí, é o desafio, como o nome diz aí, vai ter que viver, suportar, né, em muitos casos. E a gente está aqui trazendo informação no Vida e Saúde hoje para que você possa ser uma pessoa mais participativa dos dois lados, tá bom? Vamos fazer um intervalo agora, bem rapidinho. Na volta, a gente continua falando sobre forças, desafios, vamos falar um pouquinho sobre como quem convive com o TEA também precisa saber lidar. E ainda hoje a gente vai ter a história do Iago aqui, o Iago que inclusive já participou aqui do Vida e Saúde, ele vai contar também a sua história, e Dr. César e Daniel vão poder responder aqui as dúvidas ou comentários que vocês nos mandarem. Então vai mandando, tá bom? Vai mandando. A gente vai fazer um intervalo, mas antes eu tenho mais um recadinho. Na próxima segunda-feira, dia 16, vai começar a nossa semana Arena do Futuro com o pastor Rafael Rossi. Tá imperdível, gente. Você é o nosso convidado, então já marca aí, olha, coloca um papel, põe na geladeira, põe aí um lugar para você lembrar, marca no celular com despertador, de 16 a 20 de setembro, às 9h30 da noite, aqui no canal da Esperança. Tem essa semana Arena do Futuro para você. A gente vai ali e volta já.